Compartilhar a tela para vocês. Compartilhando a tela. Estão vendo o slide aí? Sim, entendendo o que é religião, né? Isso. Isso. Pastor Nilson, está aí? Na área, presente. Ah, muito bem. Felipe também? Firme e Felipe forte. está na quarentena. Também. Pegou Covid? Nada. O Nilson que não sai lá do hospital. O Nilson eu sei que está lá no hospital, fiquei sabendo que ele está lá, né? Ele entrou de quarentena agora porque a Geusa deu um couro nele. Por quê, Geisa? Uai, prendeu ele dentro de casa. Felipe. Ó, a quarentena, Felipe. Ô, Felipe, Oi. irmão, já que é para pagar seus pecados, para que serve religião? Fala aí para nós. Para que serve religião? Dois que não sabem. Mas a religião é uma forma, pelo menos no que o povo fala, a forma de aproximar as pessoas a Deus, né, através das crenças, ritos, entre outras coisas mais. Muito bem, tá ótimo. A gente começar aqui a conversar sobre isso. E aí, Nilson, para que serve esse danado? Religarem. Você já colocou aí, pô? Você já colocou aí o slide? Religar. Ligar o homem a Deus. Aqui, né? Você tá vendo, né? Tá ligadão, né? Muito bem. O Nilson ficou lendo aí para responder, viu? Ele já teve acesso. Ele já teve acesso lá. Ligar. Gente, mas o que nós conversamos aí, né? Semana passada, lá quando nós falamos do plano de curso e começamos a discutir sobre religião, né? Gente, eu estou tirando meu rosto aqui, porque toda hora chega um aqui. E aí eu tenho que ver. Gente, e aí conversamos sobre a religião, sobre um conceito preliminar de religião, né? E aí nós paramos nessa danadinha dessa pergunta aí, né? Para que serve a religião? Vamos conversar rapidamente o assunto nosso de hoje, depois nós vamos passar por um conceito sobre religião, né? Bom, o que nós falamos semana passada? Religião é um fenômeno que é um fenômeno mundial, todos os povos, todas as culturas são religiosos de uma maneira ou de outra, né? Então, a religião é um fenômeno inerente ao próprio ser humano que expressa as mais diversas experiências do homem com o ser transcendental, né? Com o transcendente, com Deus. E algo que não pode ser penetrado no seu âmago dentro de um observador externo. Muitas vezes a gente imagina essa relação com Deus e a gente procura dar uma interpretação disso, mas às vezes o significado é bem amplo, bem mais profundo, mas o fato a religião é um fenômeno religioso, está presente na vida do homem, está presente nas culturas, desde os primórdios até os nossos dias, né? E as pessoas hoje, elas ao procurarem a religião, o que elas procuram? Elas procuram respostas, né? Para as expectativas, as expectativas nossas do dia a dia, do nosso cotidiano, procura respostas para a dor, para o sofrimento, procura resposta pelos mistérios da vida,
o homem está procurando aí respostas além das suas expectativas, de seus desejos, das grandes questões existenciais colocadas no nosso dia a dia, né? Como para que serve Deus, o que eu estou fazendo aqui, por que eu nasci, qual o objetivo meu na vida. Então, o homem está à procura disso o tempo todo, por respostas. O homem é um ser curioso, né? E a religião, ela tem respostas a oferecer sobre as mais diversas dimensões da vida do homem, da existência da vida do homem. E tudo isso, do dia a dia da religião, a religião em si, ela ressoa, vamos dizer assim, na vida dos praticantes, daqueles que são adeptos às religiões. A religião está nos influenciando no nosso dia a dia, constantemente, nas nossas práticas sociais, elas interferem diretamente na nossa vida. Todos nós aqui estamos envolvidos com o sistema jurídico, influencia diretamente até mesmo no nosso ordenamento jurídico, né? E é por isso mesmo, justamente por causa dessa incidência, dessa influência sobre a vida das pessoas, sobre as práticas sociais, que a religião ela pode ser estudada, então, como um objeto ao lado de qualquer outro objeto dentro da sociedade. É por isso que nós estamos estudando religião aqui no direito, mas nós podemos relacionar religião com economia, religião com política, religião até mesmo com futebol, que nós estávamos comentando aqui um pouco tempo antes. Então, a religião é parte inerente da nossa sociedade. E, dito isso, aí a gente entra na fala do Felipe, que religião, as pessoas procuram religião, buscam a religião justamente para buscar o sentido de alguma coisa, buscar o sentido para a dor, para o sofrimento, para a riqueza, para a alegria, para a vida, para os mistérios, enfim. Então, as pessoas estão procurando um sentido à coisa. As pessoas também estão procurando uma identidade cultural. Elas estão, ao procurarem a religião, elas buscam uma identidade, elas buscam uma afinidade, né? Por exemplo, pastor Nilson, desmarque aí o microfonezinho. Quando uma pessoa se converte, uma pessoa vai e se torna membro da sua igreja, como é que ele é chamado lá depois que vai fazer parte da membresia da igreja? Irmão. Irmão. O que significa isso? Significa que ele faz parte agora de uma família. Significa que agora ele faz parte de uma nação. Significa que agora ele tem uma identidade. Antes ele era pecador e agora ele é um salvo. E agora ele faz parte da igreja. Então, as religiões, elas trabalham nessas dimensões. E essa é a religião. A gente tem que entender a religião, uma boa maneira da gente entender religião é a partir deste prisma. A religião procurando oferecer sentido e identidade cultural, né? A religião, ao explicar a vida, a morte, o prazer, a dor, a doença, a saúde, a alegria, a tristeza, a religião, ela apresenta sempre um quadro referencial que fornece uma determinada visão de mundo, né? E essa visão de mundo, ela possibilita dar sentido às coisas. Ela possibilita dar uma certa ordem à confusão generalizada, né? Que ao caos, né, que está presente na existência individual, na existência social de todos nós. Vejam, nós estamos vivendo esse momento de pandemia aí, e muitos de nós aí estão perguntando de onde veio isso, por que veio isso. Às vezes a religião fala isso de maneira muito simples. Olha, este caos aí é por causa da maldade, este caos aí é por causa do desrespeito do ser humano com
que é uma criatura em relação às coisas de Deus, ao meio ambiente criado com Deus, e assim vai. Queira ou não, a religião ela dá muitas respostas, mas o objetivo da religião a dar essas várias respostas é esse, é trazer um sentido para as coisas, é trazer um sentido também, trazer uma identidade para as pessoas, né? Se a desordem, né, que é existente na vida aí individual, né, Felipe? Se a desordem existente na vida individual, na vida social, né, às vezes ela traz angústia, a religião, ela possibilita muitas vezes um enfrentamento das diversas situações. Basta, então, que as pessoas recorram ao transcendentes, e isso acontece o tempo todo, né? Todo instante nós estamos envolvidos com essas situações aí, situações de calamidades, diversos problemas do nosso dia a dia, problemas financeiros. Alguém tem esse problema? Eu tenho, né? Problema financeiro. Então, a gente recorre a Deus, Jesus, me ajude aí a pagar as contas no final do mês. E a gente faz isso, tá? Então, a religião, ela é um mecanismo para isso, né? Sim. Que isso, Léo? Você tem problema financeiro? Você? Ai, Jesus amado, todos nós. Brincadeira aí, Léo. Ainda mais o professor. Eu chorei lá pro Felipe, né? Ainda mais o professor, quem não tem, né? Gente, 62% da população brasileira hoje, eu li esses dados ali agora, tem problemas com questão de endividamento, né? Então, é só Jesus mesmo na causa para resolver um problema, ajudar a resolver um problema desse, né? Porque não é dar o dinheiro para a gente, mas é ajudar a oferecer um caminho, alguma coisa para a gente tentar resolver esse problema, né? Mas, enfim, eu tenho uma frase muito interessante que eu, para quem já leu o livro de Grande Sertão Veredas, né, de João Guimarães Rosa, né? Lá tem um personagem dele que chama Ribaldo Tatarana, né? E isso que nós estamos falando, Ribaldo Tatarana fala sobre a religião. E se faz a mesma pergunta para Ribaldo Tatarana, como eu fiz para o Felipe. Para que serve a religião? E Ribaldo Tatarana, ele fala assim, para desendoidecer, para desendoidar, ou seja, ele estava apontando para aquilo que nós vamos trabalhar com vocês e que vai cair na prova, né? Para uma das funções da religião, uma das funções sociais da religião, que é isso que o Felipe e o pastor Nilson aí falou agora, que é fornecer sentido para a existência individual e coletiva das pessoas. Sim, pastor Nilson. Pode falar. A questão na religião também, ela também é ligada muito ao direito, né? Nós temos religiões, ou religião, ou denominações, tem denominações que elas têm as suas próprias leis que está dentro do nosso ordenamento jurídico. Tem. Por exemplo, no artigo 5º da Constituição, fala que todas as pessoas têm direito à vida, né? E um dos princípios básicos, um dos princípios basilares da religião é que o homem, a suprema criatura de Deus, só pode ter a sua vida tirada com a permissão de Deus, e que os homens não têm direito à vida sobre os outros. E isso está expresso literalmente na nossa religião. E esse embasamento disso daí está tirado nos 10 mandamentos. Lá no 6º mandamento, quando ele fala, não matarás. Né? E de lá para cá, praticamente em todas as religiões, todas as vertentes religiosas do mundo ocidental trabalham respeitando este princípio, e esse princípio do direito à vida, né? Então,
essa influência é muito grande, né? Então, uma das funções sociais da religião é isso, fornecer essa existência da vida individual das pessoas, oferecer... Opa, quase que eu tirei. Oferecer essa existência aí, individual à vida das pessoas, tá? Organizar um mundo à cabeça da pessoa, né? Essa ideia do Ribaldo Tatarana aí, de desendoidecer, desendoidar, sobre religião, é a ideia de que possibilita às pessoas, aos grupos, né, ordenar a sua vida, muitas vezes vida essa que está um verdadeiro caos, uma verdadeira angústia, né? Pois bem, outro aspecto da religião é aquele que diz respeito à construção da identidade cultural, que é mais ou menos aquilo que o pastor Nilson acabou falando aí. Vai para a igreja dele, que você Posso fazer outra pergunta, né? Pode, que é você ser irmão também. Sim, o pastor Nilson, pode falar. Pode perguntar. Léo, a questão vamos falar diretamente do testemunho de Jeová em relação não aceitar a transfusão de sangue. Como a lei procede no caso de criança que depende da transfusão de sangue e os pais não aceitam por fazer parte dessa religião, dessa igreja, e também em relação ao adulto, porque o adulto ele pode estando em sã consciência, ele pode negar. Como é que a lei, né, o juiz ou o Ministério Público procede em determinada situação? Uhum. Tem muitos temas que são assim, que entram nesse debate, né? A questão das células-troncos, a questão da bioética, nós vamos discutir isso tudo com vocês, questão de eutanásia, tudo isso entra nessa discussão. Mas, adiantando aqui, nosso ordenamento jurídico não tem esse negócio, não. Segundo várias súmulas dos tribunais do Supremo, aí também nos TJs que nós temos aí, e nós vamos trazer esses casos para a gente debater aí, o nosso ordenamento jurídico, se for necessário fazer a transfusão de sangue para preservar a vida da criança ou mesmo da pessoa adulta, o médico não pode não pode se furtar de fazer a transfusão de sangue. Deve fazer. O objetivo maior do médico é garantir a vida, independentemente dessa concepção da religião. Os testemunhos de Jeová acreditam que é no sangue que está a essência da alma do homem. A gente não vai entrar nessa questão aí doutrinária agora, isso é uma questão doutrinária, não nos interessa essa discussão doutrinária, mas é uma discussão fenomenológica, né, que é muito interessante. Então, com a ideia de que o direito à vida é supremo e maior do que todas as pessoas, então, o nosso ordenamento jurídico faz essa afirmação de preservação. Então, deve sim, o direito dos pais ou responsável pela criança nessa situação não deve ser observado. Léo, só um ponto. Acredito que essa intervenção sim, ela possa acontecer somente para a criança, viu? O adulto ele tem o direito de se negar, então não tem essa intervenção. Eu acho que eu não estou nem discordando, eu só falando essa questão do adulto, né? Porque ele pode dizer eu não quero e não vai querer, eu não quero fazer a cirurgia
Não, eu não quero fazer isso, ele tem direito, né? aham, Com a porque criança, há uma nós vamos fazer destituição do pátrio poder, e aí o médico faz, e o juiz, depois que é destituída, devolve a criança para o pátrio poder, né? aham, mas existem já súmulas aqui no Brasil mesmo, do Já, Supremo, súmulas que vem do STF, que já fala que não, que mesmo a pessoa, dentro das suas faculdades mentais e exigindo esse direito de não haver transfusão de sangue, o médico não pode deixar de praticar este ato se houver risco de vida, porque o maior dos direitos do homem é justamente o direito da vida. Então, mesmo tendo a vontade dele, nessas súmulas vinculantes, que são súmulas vinculantes, inclusive, não aceitam mais isso. Mas é uma discussão boa, a gente vai trazer isso aí com vocês. Então a medicina tem a palavra final. Sim, a medicina tem a palavra final em relação à laicidade do Estado. Outra discussão dessa, por exemplo, o aborto. Não sei se vocês estão acompanhando da criança lá que está com 10 anos, que está grávida, e que ela foi de um estado para um outro agora para fazer o aborto. Então, se houver risco de vida, em caso de estupro, essas coisas, sim, pode ser praticado o aborto, né, nesses casos, né? Vai ser praticado. professor, Sim. eu localizei aqui uma jurisprudência do STF recente, de outubro de 2019, que foi decidido pelo direito de crença de não aceitar a transfusão de sangue. No voto aqui, um dos ministros disse que, pela natureza de direito fundamental, tanto no campo subjetivo e por estar presente na ordem constitucional, a autodeterminação religiosa garante esse direito. Que bom, que ótimo essa aí. Essa eu não conhecia. Essa é a última, né? De outubro, 14 de outubro de 2019. Vai fazendo um ano. Que bom. Nós vamos trazer essa discussão, vejam como que isso é uma discussão bem pertinente, né? Pois estamos envolvidos o tempo todo nesses tipos de situações. Então, o papel da religião muitas vezes, a religião vai em encontro com o dia a dia, com a vida cotidiana nossa. Mas elas andam juntos, mas há vários sentidos, foi aquilo que nós falamos na aula passada, há vários sentidos, muitas vezes, que a religião, ela se afasta do que é ciência, se afasta daquilo que acontece na vida social. E muitas vezes, isso aí entra em conflito, né? Então, nós temos uma série de conflitos diante da laicidade da religião, da laicidade do Estado. Nós temos um problema de secularização também, que nós vamos fazer esse debate. Então, para nós observarmos, vejam bem que o quanto essa discussão sobre a religião é bem pertinente dentro deste curso nosso. Foi aquilo que o pastor Nilson acabou dizendo aí. Vejam como a relação é grande, né, entre religião, direito e as coisas que nós vivemos. Além do mais, né, a religião, ela também tem uma outra função. Ela tem a função não só de identidade cultural, não somente também a função não somente a função de dar sentido a alguma coisa, mas a religião também tem a função de manutenção ou contestação da ordem social, né? Ou seja, a religião, ela tem a função de legitimar ou criticar a ordem social existente, né? A religião, ela pode exercer em diversos momentos variados da vida essas duas funções, de manutenção ou de contestação.
Por quê? Porque pois a religião, a vida social, ela contemplam essas duas funções ao mesmo tempo. Elas contêm elementos, ingredientes, vamos falar assim, necessários para justificar ou para questionar a vida, as coisas que acontecem no dia a dia. E também fazem referência aos mais diversos desejos, aos mais diversos sonhos e utopias humanas. Então, a religião, ela trabalha nesse sentido aí. A gente, eu, professor Tiago, como nós estamos conversando aqui, e que somos formados em ciências sociais, né, nós sempre vimos, por exemplo, uma crítica muito grande à religião, uma crítica do iluminismo, uma crítica do racionalismo, de vários autores, de vários filósofos, né, procurando ou insistindo numa função negativa da religião. Para muitos desses filósofos, né, a religião ela tinha uma função a priori de legitimar e justificar uma ordem social. O objetivo da religião, para muitos, era de alienar as pessoas. O objetivo, para muitos, é levar os fiéis a não pensar sobre uma ordem de injustiça social e aceitar uma realidade que seria proposta para a resolução dos problemas para uma ordem futura, para uma vida além túmulo, para uma vida depois da morte, né? Então, eram críticas que eram feitas por diversos filósofos do iluminismo. Karl Marx, por exemplo, só para vocês terem uma noção, tem uma frase que muitos de vocês já ouviram falar, ele afirmava que a religião era o ópio do povo. E quando ele falava isso, ele estava tentando expressar a negatividade da religião. Ele estava tentando expressar uma função negativa da própria religião. Para Karl Marx, né, a religião, ela tinha para Karl Marx, a religião tinha a função de alienar essas pessoas, os grupos sociais das condições concretas da existência, condições concretas de exclusão social, de marginalização, tá? De opressão, da violência em que vivia, sempre por parte das classes dominantes. Então, era uma crítica muito dura que Karl Marx fazia, né? Professor. Sim. Também compartilhando um pouco desse pensamento aí, na verdade, essa ciência que você está falando, a Política Nacional de Criminal, a PNPCP, ela também retrata sobre a religião como um freio moral da sociedade. E haja vista que, segundo os dados apresentados em 2019, o Brasil ele teve praticamente 65 mil homicídios, batendo recorde aí dos últimos 20 anos. Estou ouvindo? Estou ouvindo. Pois é, nesses últimos 20 anos. E isso é uma decadência moral que a sociedade está passando, né? Muitas críticas, tal, esse tipo de coisa. E um dos planos nacionais do CNJ, na verdade, é justamente trazer novamente esses frios morais, um dos quais é a religião, a qual a família como núcleo da sociedade. Um pouco compartilhando também sobre essa linha de raciocínio que você estava desenvolvendo aí. Pois é, e isso hoje, ou na próxima aula, a gente vai tratar sobre um conceito que faz parte do mundo da religião, e a religião nos chama atenção para isso. Trata isso que nós estamos falando aqui como aquilo que é falado dentro da cátedra de secularização, que para a religião, o mundo
Odierno, né, ele está passando por um momento profano, por um momento onde o sagrado é colocado, é ficado em segundo plano, e o mundo sagrado é relativizado, a importância do sagrado é relativizado, e é visto muitas vezes como isso, como essa palavra aí mesmo de Karl Marx aqui agora falando, né, como religião, como o ópio do povo, como religião, como algo que só traz, que faz com que as pessoas fiquem neuróticas, tá? Já outros falavam que a Freud, né, falava que a religião era a neurose da humanidade. Existe uma outra frase também do próprio Karl Marx, que falava que ele relacionou muito a religião com as questões sociais e econômicas, dos quais ele culpou uma das causas desse problema residia na própria religião, e ainda continuando nessa mesma crítica, Karl Marx chegou a afirmar e a dizer que a própria miséria religiosa é a expressão da própria miséria real, né? Como crítica da religião. Então, professor, sim. Mas Karl Marx era meio bitolado, né? Porque tudo para ele era mecanismo de dominação da classe burguesa. Ele faz uma crítica muito boa ao capitalismo, mas eu tenho muita divergência contra algumas das ideias de Karl Marx, né? Então, eu não gosto de várias ideias deles. Ele faz uma crítica bem perfeita, justa, sobre o capitalismo, né? Mas ele é muito fechado em várias áreas do conhecimento. Então, ele não chega a caracterizar, por exemplo, o Estado, por exemplo, como uma parte de uma superestrutura que garante a opressão. Do mesmo jeito, a própria religião. E, portanto, deveria ser suprimida. Eu não vejo assim. Eu acho que a religião, e para todos nós que estamos aqui, que temos uma religião, sabemos que a religião é importante, que tem um papel fundamental na sociedade, bem como o Estado também. Então, eu concordo, sim, muitas dessas ideias são desse jeito mesmo aí. Justamente, isso que são as pesquisas, elas apontam justamente em 2019, foi o que o PNPCP, na verdade, ele apontou, que a religião, quando ela é integrada socialmente, né, ela atua como um freio moral da sociedade, até porque 95% da população carcerária é feita de jovens, entre 18 e ali os seus 45 anos, levando a taxa aí vamos dizer, de uma vida jovem aí de um homem. Então, o propósito, na verdade, agora desses órgãos de segurança pública, justamente é implementar aí recursos para que possa aí investir na educação, investir na família, né, como base da sociedade, e também nesses freios morais, no qual um deles eles apontam como a religião, tá certo? Como essencial para a manutenção aí do Estado, porque o Estado atua na forma repressiva e preventiva, e a religião na área moral e educacional. E justamente é um fator primordial. É o Helenilson que está falando, né? Sim, senhor. Então é isso mesmo. Daqui uns dias vocês vão ver aí o Tiago trabalhar com vocês aí em Durkheim, Emílio Durkheim, e ele vai dizer que a religião ela tem a função social, ela tem uma função social. E a função social da religião é agregar, é manter a solidariedade do grupo social. Então, existe uma série de instituições que faz com que o grupo se mantenha unidos para que ele não fique doente, para que não haja uma ruptura do status quo, uma ruptura do status da sociedade. Então, essa ideia de estrutura social é muito importante na visão funcionalista da religião de Durkheim, né?
Então, ele fala justamente isso, que instituições como a escola, que ensinam os valores morais da sociedade, a religião, as igrejas que funcionam como, que ensinam os princípios éticos que os crentes devem trilhar, são de suma importância para a resolução de diversos problemas sociais. Existe uma disciplina do direito que é muito pouco, que não é estudada nos cursos de graduação, que é a criminologia, e que trata muito das ideias de prevenção e segurança pública, trabalha também tem escola funcionalista, e vale a pena vocês lerem, estudarem, trabalha nessa dimensão aí, na afirmação de que o Estado deve procurar meios, mecanismos, para garantir, para frear moralmente a sociedade, né? Daqui a pouco nós vamos falar, se não der tempo hoje, um dos grandes problemas da sociedade hoje é o aspecto moral. Vejam, gente, a corrupção hoje é vista como algo natural. A corrupção é vista como algo que é bom. Já pensou? Esse tanto de pessoas que estão presas aí tem a noção dessa realidade. Gente, isso daí é ruim. O mal é visto hoje, infelizmente, como algo que é banal. Que coisa chata é essa situação. Todo mundo faz, se os outros não fazem, se os outros fazem, por que é que eu também não vou fazer? Então, a Hannah Arendt escreveu A Banalidade do Mal. Viu, Felipe? Nós vamos até estudar isso lá mais na frente, em filosofia. Ela fala sobre a banalidade do mal que era praticada, que o mal era tão comum na época da Segunda Guerra Mundial, que as pessoas cometiam crime, e tudo era natural, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então, gente, este é um dos problemas que nós estamos vivendo no nosso dia a dia a respeito da religião, né? Sim. Só encerrando aqui, porque tem um comentário aqui sobre a religião aqui que o Fred colocou, que é equidade na educação, religião não. É só para complementar que o aspecto religião, que é tratado lá no plano, não ensina uma religião em crença em um Deus em si ou em deuses, mas em um conjunto de crenças e convicções em acreditar em algo, como posso dizer assim, não tão relativo, não tão banal, quanto eu posso fazer ou não posso fazer, e isso não influencia em nada na consciência da humanidade, mas em algo totalmente concreto, algo que é passado, vamos dizer assim, de pessoa para pessoa e construído isso na sociedade como realmente que deve ser assim e assado, e não relativizar, entendeu? Então, essa religião que ele traz nesses conjuntos na verdade, crenças religiosas, justamente é a implementação de um ideal na sociedade, e não relativizar como a corrupção, ora sendo boa, ora sendo ruim. Depende dos olhos daquele de quem vê. Então, justamente é isso que o plano nacional ele quer instituir na sociedade. Bases sólidas, entendeu? Não abalável com qualquer discurso oratório de um ou de outro, com, vamos dizer, com astúcia, mas algo que seja certo e convicto que seja benéfico para toda a sociedade. Esse é o conjunto de crenças religiosas que o PNPCP ele quer apontar. Não em si uma religião baseada em um fundamento de Deus, esse tipo de coisa. Eu entendi. Continuando nesse cenário, a ideia de princípios básicos que são pertinentes à religião. Isso. Se você pegar qualquer religião que seja, daqui a pouco nós vamos falar algumas delas, a religião cristã, o hinduísmo, o islamismo, nós vamos ver que essas religiões, elas trabalham em cima de princípios éticos e morais, como
honestidade, lealdade, amizade, a própria ideia de igualdade, liberdade, são princípios que são também princípios que agregam valor à própria, que agregam valor, então são muito enfatizados. Pois bem. Professor, sim. Só continuando esse raciocínio do Elenilson aí, se a gente pegar algumas doutrinas de alguns penalistas brasileiros, a gente vai ver que eles classificam a religião, ao lado da família, como um mecanismo de controle social muito eficaz para a concretização do princípio da intervenção mínima do Estado. Ou seja, no Brasil, o direito penal deveria ser exceção, mas, infelizmente, hoje a gente vê como regra. E essa religião, com essa carga moral que ela traz para a sociedade, ela ajuda a concretizar esse princípio da intervenção mínima. Ou seja, porque se diminuir a criminalidade, o Estado vai atuar menos com a pena, com a sanção, com o constrangimento das liberdades dos indivíduos, né? Ela pode contribuir. E é isso mesmo, a palavra que você usou é justamente isso. Quando nós estamos falando aqui manutenção da ordem ou contestação da ordem, nada mais é do que a religião exercendo um controle social. Se você parar para pensar, a religião, ela tem esse papel, tá, gente? Ela tem esse papel. Vejam bem, se você é adepto de alguma religião, ela diz para você o que você deve ser, o que você não deve ser, o que é certo, o que é errado, o que é lícito, usando a linguagem nossa aqui, no direito, o que é ilícito, o que pode fazer, o que não pode fazer, o que é moralmente certo, o que não é certo. Então, todas as religiões, elas trabalham nessa dimensão. A ideia principal, na verdade, é manter este controle social dentro da sociedade, para que ela realmente não adoeça, usando a linguagem de alguns sociólogos ou filósofos, para que ela não jaz no maligno. Essa é a ideia. É lógico que, dependendo do grau, da medida, da forma como isso acontece, ela acaba exercendo uma função negativa. A função positiva é muito boa. A ideia de você ter a ideia de identidade, de irmandade, como o pastor Nilson falou, de uma comunidade de irmãos, de pessoas separadas por Deus, santas, separadas por Deus, fazendo parte de uma ordem, isso de uma igreja, denominação, isso é um fator positivo. Mas é bem verdade, muitas vezes, que a religião, quando ela bitola, quando ela aliena, ela pode exercer também essa função negativa. Mas nós não podemos fechar em si mesmos, né? Como se falou aí há pouco instante, das ideias de Karl Marx serem muito fechadas. Veja, Karl Marx teve essa ideia fechada, essa direção negativista, né, que influenciou o pensamento de muitos intelectuais, porque eu acho que ele esqueceu de examinar a religião nas suas diversas manifestações históricas, tá? Os pontos positivos que a religião exerceu na sociedade, na construção da sociedade. Ele fixou-se em temas, vamos dizer assim, da religião, generalizantes do aspecto religioso, né? E nesse sentido, então, a religião, ela passa a exercer, sim, um controle social sobre a consciência do indivíduo, sobre a consciência dos grupos sociais, e ela acaba, então, dominando e oprimindo as pessoas. Mas se nós fizermos um exame da história de muitas das religiões, nós vamos encontrar essas duas funções sociais aí de manutenção ou contestação da ordem social existente. Nós podemos observar isso, por exemplo, no estudo do judaísmo, né, em que a própria religião, em diversos momentos, ela foi um instrumento de dominação. Mas em outros momentos, dentro da própria história do judaísmo,
nós tivemos aí, por exemplo, a figura dos profetas, tá? Que contestava as ordens sociais existentes, que contestavam as injustiças sociais, que falavam do governo maldito, dos governos soberanos que governavam com desdém e não respeitavam o povo, né? Isso dentro do próprio judaísmo, lá no Velho Testamento. O cristianismo também do mesmo jeito, né? Se pararmos para estudar, e nós vamos estudar isso na hora que estivermos estudando, a origem do cristianismo, surgindo ali com Cristo, surge a partir da própria mensagem profética de Jesus Cristo, que criticava a sociedade daquela época, tá? E que criticava a religião, criticava também a religião oficial do seu tempo, que era a religião romana, e criticava a atuação dos próprios crentes da religião, quando eles tinham atitudes hipócritas, né? Então, o cristianismo, tá? O cristianismo, ele exerceu essa função de ruptura, de anunciação profética, mas no século V em diante, até o século XIII, XIV, se olharmos a atuação do cristianismo como um todo, nós vamos ver uma submissão da igreja cristã em relação ao próprio Estado romano. Se torna submissos para receber os benefícios do próprio Estado, se torna submisso ao governo romano, né? Então, aí, nesse sentido, o cristianismo vai ter um papel de manutenção do status quo da realidade. Trazendo isso um pouquinho para os nossos dias, na América Latina, né, e ainda com o cristianismo, nós podemos observar uma função negativa do próprio cristianismo, onde ele alimentou, por exemplo, diversos movimentos populares de resistência e de luta contra a dominação colonial. Mas, a partir de 1960, diversos setores da igreja cristã reagiram de forma profética à opressão, recorrendo sempre ao potencial de crítica e libertação inerente da mensagem que era pregada lá no cristianismo. Então, o papel na democracia, na história recente nossa, também foi importante, mas num período anterior, também recente, a igreja muitas vezes se coadunou com alguns movimentos políticos que oprimiam a população brasileira. Em outros casos, nós podemos ver essa ideia de manutenção, de contestação da religião na história do Brasil. Vejam, as religiões indígenas e afrodescendentes aqui que tiveram um papel fundamental aqui contra a escravidão, e pela defesa dos valores culturais. Houve a preservação da identidade cultural em contraposição aos processos de destruição de culturas oprimidas. Enfim, gente, muitos exemplos nos levam a olhar a religião para compreendermos ela de forma assim, mais ampla, né? Então, nós devemos procurar compreender a religião, não no que acontece aqui agora, num determinado momento, mas a gente tem que olhar ela dentro de um contexto social e histórico. A religião, ela está presente desde os primórdios da vida humana. E nós precisamos entender o potencial da religião. O potencial da religião é amplo, é dinâmico, é imprescindível na vida social da sociedade de uma maneira geral. Também nós devemos entender as contradições que existem, muitas vezes, da própria religião nos diversos contextos históricos, para não cairmos em erros do passado, né? Isso é muito importante, e aprender com os erros do passado para observar que o mundo hoje, e o mundo sempre, e hoje, é plural,
é diferente, há diferenças muito grandes entre culturas, entre povos, entre adeptos de religião, e tudo isso tem que ser respeitado. A paz, que é um sonho, tem que ser buscado, e a religião, ela pode e deve fazer, ela deve fazer isso, ela busca isso, né? Pastor Nilson conhece, e o Felipe também, vários de vocês conhecem, né? Leem a Bíblia constantemente, mas Mateus 23, capítulo 23, Jesus faz uma declaração muito importante, eu acho, no que diz respeito aos escribas e fariseus, que chamam eles de hipócritas, né? Ah, de vós, escribas e fariseus, né? Porque dais os dízimos da hortelã, do endro, do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei. O que é mais importante na lei? A justiça, a misericórdia e a fé. Essas coisas devíeis fazer sem omitir aquelas, né? Então, isso aí é uma coisa extremamente pedagógica, isso aí é uma coisa extremamente pedagógica, né? Nas palavras de Jesus, né? E, e o que Jesus nos está dizendo é que a religião não deve ser uma coisa baseada em atos, de faça isso ou aquilo, que isso é melhor do que aquilo, e pronto, aquilo que eu faço é o que é ideal e pronto. Não é nada disso, né? A religião, na concepção de Jesus, é tudo aquilo que vem como resposta ao que está mais importante que está escrito na própria lei, que é aquilo que nós discutimos o tempo todo com vocês, que é a própria justiça, a misericórdia e a fé. São coisas importantes dentro do aspecto religioso. Daí, nós podemos nos debruçar um pouquinho sobre algumas coisas sobre a religião, né? Ou seja, a função da religião, ela exige essas coisas aqui de nós, né? Continuando, gente, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só um instante. Bom, eu concordo, assim, eu estou lendo aqui, gente, só um instante, a discussão de vocês no chat é muito interessante, né? Não, é verdade, a educação, gente, ela é um papel preponderante, né? Tem um papel preponderante também junto com a educação, junto com a religião. Gente, a educação, ela também, ela nos alarga a tenda. As tendas, né? E usando essa linguagem bíblica. A educação, ela faz isso dessa discussãozinha que está aqui no chat, essa opinião de vocês, isso que nós estamos debatendo aqui. Por quê? Porque ela faz com que nós desenvolvemos a ideia de uma atitude crítica. A educação é a busca do conhecimento. E usando a própria linguagem da religião, o conhecimento leva à verdade, e a verdade, ela nos liberta. Então, a educação, ela tem esse papel preponderante ela tem um papel preponderante dentro da sociedade. Não dá para a gente pegar e desvincular-se dessa realidade, né? Concordo, sim, com o Fred, em certa medida, com aquilo que ele está falando aqui sobre isso da educação. A Coreia, General MacArthur, depois da Segunda Guerra Mundial, perguntou
como dirigente e como aquele realizador do Plano Marshall para a Ásia, perguntou para a Coreia o quanto que eles queriam de dinheiro para reconstruir o país assolado pela guerra. E eles falaram, não, nós não queremos dinheiro, nós queremos educação. Então, nós queremos investimento na educação. E eles foram muito sábios com isso, e hoje é uma das nações mais ricas do mundo. É uma das nações mais ricas do mundo, e ele, em uma geração, se tornou um dos tigres asiáticos, um país que foi devastado pela guerra e saiu como uma potência, e se tornou uma potência econômica e industrial. Então, os nossos celulares aí da Samsung, LG, essas televisões todas, os carros que nós temos aqui, muitos, né, são carros coreanos, e esses são um dos exemplos da educação, né? Então, está muito descrente, Fred. Penso que pelo lado da professora, só uma bomba para resolver os problemas. Eu só discordo disso daqui, o Fred. Olha aqui. Os países ateus são os mais ricos do mundo e mais desenvolvidos. É estranho? Não. Sim, é estranho, porque os países mais ricos do mundo são os países que têm religião. Se você pegar os 20 países, mais ricos, o G20, se você pegar o G20, somente a China que não tem uma religião definida. O Japão é shintoísta, os Estados Unidos é cristão, a Europa toda é cristã. Professor, Sim. E só para ressaltar, na Coreia do Sul, ao qual o senhor apontou, eles teriam a educação, a maior parte da população lá é cristã, com 40%. A maior igreja do mundo está lá. Está lá, justamente. Então, lá foram estabelecidos princípios cristãos que eles seguem como se fossem regra mesmo na sociedade. Até porque, como a população, ela aceita isso como verdade, como, vamos dizer assim, de regra de vida, quando alguém faz perto deles, na verdade, eles são intimidados pela maior parte. Então, justamente entra no freio social, ao qual nós estávamos discutindo agora há pouco. É isso aí. Então, é bem verdade, gente. Vejam, nós vivemos uma característica da sociedade globalizada, uma característica do mundo pós-moderno, nós estudaremos na próxima semana, mas traz a impessoalidade, né? Nós deixamos de ser uma pessoa para ser um número, para ser um ente de um determinado tipo de posição social. Valemos aquilo que nós temos. Isso é ruim, isso é péssimo, né? Muitas vezes isso também é pregado e falado pela religião. Enfim, nós estamos vivendo um momento, e eu falei de um conceito aí que nós vamos trabalhar, que alguns teóricos chamam de secularização. O que é a secularização? É a influência dos aspectos do mundo, do dia a dia das pessoas, influenciando na religião. Alguns falam que isso é uma influência negativa, mas outros, falando sobre a religião, falam que é a religião mudando de cara. É a religião. Nós não vamos ter uma religião formal como nós tínhamos há 30 anos atrás. Acabou, isso não dá. Não dá mais. Isso, apesar dos movimentos fundamentalistas muito fortes hoje em dia, buscando esse retorno. Mas um fato é que a religião ela tem essa importância. Agora, quando esses valores mundanos vão influenciando aqui e acolá na sociedade, aí sim vai gerando uma série de problemas sociais. Como está citado aqui, né? A corrupção, isso é um câncer, concordo. Corrupção é um câncer. A pessoa aceita isso como algo normal, como algo tranquilo, né?
Existem pessoas, eu estava lendo um relato, esse cara que foi preso aí, o Messer, o maior dos doleiros, o cara já sabia que ele iria ser preso uma hora ou outra, e ele afirmava, olha, eu vou corromper e vou ser corrompido, na medida tal que eu possa ganhar muito dinheiro. Mas, digamos, vou ganhar 1.000. Se eu ganhar 1.000, eu vou ficar com 500, eu gasto 200 com advogado, eu devolvo mais 200, né? Eu devolvo mais 200 e 100 a gente usa esse dinheiro para outra coisa. Vou para a cadeia, fico lá um tempo, 13 anos de cadeia, entrego alguns e saio. Depois eu fiz, depois, mas antes eu já fiz a minha vida. Essa é a ideia, vejam, gente, essa é a ideia. Não, eu vou corromper, eu vou fazer, ninguém está vendo, todo mundo faz. Então, isso realmente é um câncer, isso é um problema. E é justamente um dos motivos, é isso que nós estamos falando aqui, né? Que é essa questão aí de não preservarmos os princípios e valores que nós somos ensinados, dos quais muitos são religiosos. E gera essa desigualdade, né? Essa desigualdade que o Fred está falando aí também, isso é um problema muito sério, do problema do capitalismo, já que nós estamos falando de sistema. É um problema seríssimo, né? As pessoas, por que existe essa desigualdade? E por que existe uma desigualdade tão exacerbante quanto aqui no Brasil? Porque para o outro ganhar mais, ela tem que estar explorando de alguém, né? E para mim explorar de alguém, eu tenho que fazer isso sem dó. Eu não posso ter dó do Fred, eu não posso ter dó do Lucas, do Felipe, do Nilson, da Luana, que está aqui, da Denise, e de outros, da Giovana, e etc., né? Eu não posso ter dó, né? Então, o problema da desigualdade é esse daí, né? É um tema para madrugar, nós temos um semestre para falar isso daí, né, Lucas? Concordo, Fred. Corrupção é fruto, sim, da desigualdade, tá certo. Não analisei, Luana, a riqueza desse país pelo ceticismo. Primeiro, deve se analisar a história do tamanho. Há muita diferença essa questão do tamanho territorial. Como que a corrupção é fruto da desigualdade? Muito bem. No grupo vocês ficam assim, debatendo assim, desse jeito? Fica, Luana, eles? Que joia, que beleza. Não, de vez em quando. Pois é, gente. Bom, nós já estamos chegando ao final, então entender a religião é algo pertinente, tá? O tema é esse daqui, então os slides estão aí, e o livro de Jostein Gaarden também postado lá, os primeiros capítulozinhos dele, são poucas palavras, deem uma lida para a gente abrir mais nossa mente, entender mais um pouquinho o que as religiões falam. Vejam, aqui nós temos vários símbolos de várias religiões, né? Islamismo, cristianismo, judaísmo, shintoísmo, e nós não estamos falando dessas religiões, nós estamos falando do aspecto religioso, que é importante. Para isso, a gente tem que entender o que é religião, né? Observem aqui, religião, a quantidade de conceitos que nós temos aqui de religião. Só que nós temos 4 conceitos diferentes. Primeiro, esse conceito aqui, eu acho que vou pôr ele na prova, que eu gosto dele aqui, né? Ele é um conceito de Durkheim, que nós estamos até falando. Religião é um conjunto de princípios, de crenças e práticas de doutrinas religiosas, baseadas em livros sagrados que unem seus seguidores numa mesma comunidade moral chamada igreja. Vejam, se você analisar este conceito, você vai ver aqueles elementos pertinentes que compõem a religião, os elementos importantes que compõem a religião, que falamos na aula passada. Vejam bem, as religiões trabalham com doutrinas religiosas. Todas as religiões têm suas doutrinas religiosas. São suas concepções do que é Deus, do que é o homem, do que é pecado, e assim por diante, né? Todas as religiões têm suas crenças.
todas as religiões têm as suas práticas de vida diária, têm os seus ritos, né? Tem os seus ritos. Tem uns que adoram santos, outros não adoram, tem outros que têm determinados princípios que são imprescindíveis na vida dele, tem outros que esses mesmos princípios da religião do outro é importante, mas não tanto quanto um outro princípio, mas é algo que compõe a definição de religião. Outra coisa, olha, muito importante, tá? Todas as religiões, elas têm seus livros sagrados, né? Cristianismo tem a Bíblia, judaísmo tem a Torá, islamismo tem o Alcorão, hinduísmo tem o Bhagavad Gita, enfim, existem, todas as religiões têm os seus livros sagrados, são chamados sagrados porque contém a palavra de Deus, segundo eles, contém os desígnios de Deus aos homens, né? Também, a religião é algo que une os seguidores, tá? Une os seguidores, ou seja, os fiéis, dentro de uma comunidade moral, chamada igreja. Igreja é uma palavra que vem do grego, que significa eclésia, que significa comunidade, que significa local de reunião. Nessa conotação de Durkheim, ele amplia esse conceito aqui. Então, é uma comunidade moral, onde as pessoas que pensam do mesmo jeito, falam do mesmo jeito, pensam a respeito de igreja. Então, é uma concepção, né? É um conceito muito interessante. O objetivo nosso é isso, é fazer esse debate que nós temos aqui, essa participação de vocês, tá? Nós não vamos fechar isso aqui hoje, né? Nós não vamos fechar aqui hoje, né? Não sei se é isso que o Fred está falando, mas deixar o aspecto doutrinal da base religiosa para a gente discutir o fenômeno religioso, fica bem melhor. E esse é o objetivo nosso, né? Esse é o objetivo aqui, da gente pegar e entender a religião no nosso meio. Ok? Gente, para que essa discussão nossa, para que esse debate nosso fique mais participativo, é interessante vocês, antes de voltarem para a sala de aula, viu, Pastor Nilson, e Felipe, pega o texto lá de Joe Steingarten e dá uma lidinha dele para a gente alargar as nossas tendas, né? Onde está isso, hein, irmão Nilson? Alargar as nossas... Só não quer sair? Não entendi, Fred, essa. Só não quero sai, Satanás. Muito bem, Nilce. Olha só. Ixi, olha a Denise aí dando exemplo para vocês. Olha aí, Isaías 54. Olha só, parabéns, Denise. Parabéns. Ensina para o Felipe não está sabendo, não, aonde fica. O pessoal está falando que ele está... Deixa para lá, né, Felipe? Você é meu amigo. Não vou falar, não. Gente, eu vou parar aqui a aula nossa, que já está chegando aqui, porque dentro de uns minutinhos vai fechar, tá? O objetivo é esse, tá? Que todos nós possamos, então, fazer essa discussãozinha, alargar as nossas tendas, depois ler o livro de Isaías lá, fica muito legal mesmo, um livro muito bom, para a gente ter uma concepção melhor de religião. Amém? Aleluia? Amém, aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, vamos parar por aqui hoje, né? Porque já está demais. Ok? Vou interromper. Amém, Fred. Glória a Deus, Fred.